Então, Atos capítulo 9, versículo 32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente no rio, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ele estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidouro de couro chamado Simão. Cara, essa história Amém. É uma das histórias que mais toca no coração. Lindo. O nome da minha irmã é Tabita, né? Meu pai deu o nome dela devido a esse relato, né? Dessa discípula do Senhor, né? Então, assim, há muita riqueza nesse texto, né? Muito que a gente pensar aqui, a gente reflete junto, né? A gente pensa junto com a ajuda do Senhor. E Pedro, né? Ainda estava assim, de certa forma, se experimentando, né? Porque aqui estamos falando bem recente mesmo, né? Digamos assim, a igreja basicamente estava se reunindo em Jerusalém, né? O grande número de convertidos era em Jerusalém. A gente estudou aqui alguns capítulos antes, talvez em Samaria, um pequeno grupo, né? Mas não tínhamos aqui a ação de Paulo, de Barnabé, dos irmãos da evangelização aos gentios. Então, basicamente ali estava realmente restrito ainda, basicamente aos judeus e aos gregos e os entornos daquela região, né? Então, assim, claro, a gente conhece a história do início de Atos, que Pedro pregou, 3.000 almas se converteram, né? Mas, na verdade, agora eu acredito que Pedro está experimentando aquilo que ele viu o Senhor fazer quando o Senhor estava entre nós e Pedro era um discípulo, né? Quando ele entrava na casa da filha de Jairo e o próprio Senhor Jesus ressuscitou a filha de Jairo, né? Ressuscitou a Lázaro, né? Curou tantas pessoas enfermas, né? Socorreu tantas pessoas enfermas. Agora aqui se cumpre a palavra que o próprio Senhor Jesus falou, né? Agora vão vocês, né? Que vocês ainda farão obras maiores do que eu fiz, né? Não no sentido de ser maior que o Senhor, né? Mas de realmente plantar e colher, né? Frutos de 1 a 100 nesse sentido. Então, assim, Pedro está começando a sair de Jerusalém, vai a Lida e vai a Jope, e ele tem 2 experiências muito ricas, né? Uma experiência com Enéas, né? Que era uma pessoa que já não andava, né? Assim, pelo menos o texto relata que ele fala que era um paralítico, né? E assim, nesse momento eu fico pensando assim, a gente fala muito da cura em si, a gente sabe que o nosso Deus cura mesmo e faz coisas maravilhosas, né? Mas acho que o texto aqui, se vocês permitem assim, destaca, está ligado mais a de fato você ter compaixão por aquele indivíduo.
Ambas essas curas estão um pouco relacionadas àquilo. Não é uma coisa profissional, veja bem. Não é uma coisa assim, vamos hoje fazer o culto de cura. E aí, vamos lá, você vem, você vai... Não, a gente percebe assim, pelo diálogo e talvez pela postura do texto, como Pedro falou, né? Falou assim, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta-se e arrume a sua cama. Né? E aquele homem que estava paralítico agora levanta e volta a andar. E a Escritura registra aqui que todos os que viviam em Lida e Sirona viram e se converteram ao Senhor. Então, assim, a gente sabe que todas as vezes que o Senhor estava assim, ministrando um processo de cura, sempre a gente percebe o coração dele cheio de compaixão, né? Então, assim, a cura é sempre um dom que chama muita atenção, né? E por chamar muita atenção, corre-se sempre o risco, né, daquele vaso, daquele instrumento, né, acabar profissionalizando aquilo, ligando aquilo a dinheiro, ligando aquilo a grandes movimentos, até às vezes ligando, infelizmente, ao próprio nome dele, né? Aqui a gente percebe um cuidado muito grande da parte de Pedro e da parte de outros irmãos também, em deixar muito claro que essas pessoas eram curadas, não só no falar, né, mas realmente na atitude, eram curadas realmente pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha só, né, ele não falou assim, eu te curo, ele falou assim, Enéas, Jesus Cristo quer te curar. Tem muito a ver até com a oração que o Senhor levou o Rodrigão a fazer, né? Que não é porque a gente quer, é porque o Senhor falou que está entre nós. Então, por mais que Enéas não estivesse vendo naquele momento, Enéas não podia ver, mas Pedro sabia que o Senhor estava ali do lado. Quem ia curar Enéas? Era o Senhor. Só que Enéas viu o Senhor? Não, Enéas não conhecia o Senhor. Enéas não sabia quem era Jesus Cristo de Nazaré. Quem conhecia Jesus Cristo de Nazaré? Pedro, né? Então, na verdade, Pedro é só o quê? O instrumento. Ele é o vaso, né? Enéas está podendo experimentar o Cristo que está vivendo em Pedro, que está se manifestando por meio de Pedro, né? Então, assim, eu entendo que assim, é muito importante nos dias que a gente vive hoje, né? De fato, a gente não... e o Senhor acaba usando cada um de nós no dia a dia, num socorro, numa palavra amiga, ou às vezes numa cura, num aconselhamento, né? E é muito importante que a gente sempre, no Senhor, faça com que aquela pessoa busque o Senhor, e aquela pessoa entenda que quem fez aquilo na vida dela foi o Senhor. Você que contou um testemunho também, já tem uns 2 ou 3 meses, mas não saiu da minha cabeça, daquele rapaz que desceu do táxi, foi lá e repreendeu aquela pessoa que está endemoniada, né? E aí, obrigado e tal. Cara, eu não fiz nada. E o cara entrou e já saiu logo, né? A convicção daquele irmão de que realmente ele não fez nada. Entendeu? Ele socorreu uma pessoa que estava possessa ali, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, mas ele, meu irmão, ele não queria nem que nego olhasse a cara dele. Ele entrou e foi embora, entendeu? Porque realmente, por um lado, a nossa carne não é uma coisa que, porque a gente pensa assim, ou a gente quer assim. É a natureza caída nossa, né? Todo mundo quer um elogio, mas a gente não quer a crítica. A nossa natureza é assim, né? A gente quer ser reconhecido, mas ninguém quer ser humilhado. Vamos colocar dessa forma. Isso já está na nossa natureza, caída, né? Mas a gente percebe que a vida que o Senhor propôs a nós é uma coisa tão linda, porque ela independe disso. Olha o que Paulo falou. Aprendi a viver o quê? Na fartura e na escassez. Sei viver exaltado e sei viver humilhado. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Então a vida que o Senhor propôs, que a gente possa viver nele e por ele, já independe dessas circunstâncias. Por isso que a paz que ele ministra sobre a nossa vida é garantida. Porque essa paz não depende da gente ter ou não ter, não depende daquele dia ter sido muito legal ou não ter sido muito legal, né? Aquela paz, na verdade, ela está garantida porque é ele que está em nós que está garantindo, né? Seu Rafa, a vida dele na nossa própria vida, a presença dele, né, diária conosco todos os dias, né, é o que realmente nos conforta e que realmente nos traz paz para a nossa vida, né? Às vezes as coisas acontecem como a gente imagina, às vezes as coisas não acontecem, então um processo normal de oscilação.
Pedro, inclusive, passou muito por isso. Quando a coisa dava certo, ele uau! Ou quando a coisa ia lá, ele estava lá embaixo, né? Que é um ponto importante que o Espírito Santo trata na nossa vida, que é a questão das emoções, né? Então, quando a Escritura fala, né, o homem é corpo, alma, espírito, né, e quando ele fala das faculdades da alma e também da faculdade do espírito, não é o tema aqui agora, mas, né, depois pode ser um fórum para a gente conversar, né? Na alma do homem há 3 faculdades muito claras, né, que é a vontade, a razão e as emoções, né? Pode reparar que sempre quando a gente conhece alguém que ainda não está em Cristo, algum desses 3 aspectos está deformado na vida daquele indivíduo. Às vezes a pessoa tem uma vontade muito forte, às vezes uma pessoa que é completamente emocionalmente abalável, ou é uma pessoa extremamente intelectual. Você percebe isso e às vezes isso até é o que leva uma pessoa a escolher uma profissão, alguma coisa para fazer, então, em relação até à própria vida dela. E é muito importante que essa questão das emoções, a gente percebe que muitas vezes levam muitas pessoas por um caminho equivocado, né? Então, assim, às vezes por emoção a gente acaba protegendo alguém que não deve proteger, entra numa situação que não deve entrar, né? Como é que eu posso falar? Às vezes, por causa da emoção, a gente bota sobre os nossos ombros uma carga que não tem que colocar, né? Porque, percebe bem, Jesus foi o único que pôde falar o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus Cristo de Nazaré disse isso. Eu não posso dizer isso. Nenhum de nós pode dizer isso. Um pastor não pode dizer isso. Nós não temos condição de carregar. Nós não temos condição de... A gente pode dividir o fardo, a gente pode se ajudar mutuamente, mas a gente não pode absorver todas as coisas sobre os nossos próprios ombros. Olha o que a Escritura nos ensina. Pedro falou, lançando sobre ele, quem? O Senhor, a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu não posso chegar, por mais que o Rodrigão seja um homem de Deus, um servo de Deus, eu não posso chegar e lançar a minha ansiedade sobre o Rodrigo. Eu vou matar ele. Ou eu não posso permitir, para me achar importante, que as pessoas me procuram e lancem as ansiedades sobre mim. Eu vou morrer espiritualmente. Porque o único que tem a capacidade de absorver, o único que tem a capacidade de realmente receber a dor, a nossa transgressão, o nosso pecado, a nossa ansiedade, as nossas deformações, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele realmente como primogênito, como filho do Deus vivo, como aquele que pôs sobre os ombros dele, como Isaías viu claramente, todas as nossas iniquidades, foi em direção àquele madeiro e entregou a vida naquela cruz por amor a nós. Como você orou, somos alvo desse amor. Se tem alguém que eu devo contar alguma coisa, é para o Senhor Jesus. Se tem alguém que eu posso chorar e vai entender a minha lágrima, é o Senhor Jesus, porque Ele passou por todos os sentimentos que a gente não pode falar assim, Deus, você não me entende. A gente não pode falar isso hoje, porque Deus se fez homem. Chorou, sentiu fome, se sentiu sozinho, né? Passou por situações de angústia, como a gente leu no jardim do Getsemane, a ponto a suar gotas de sangue, foi traído. Que tipo de sentimento eu posso falar que eu sinto, Rafael, que o Senhor não sentiu centuplicadamente? É por isso que o escritor de Hebreus diz que ele é um sumo sacerdote perfeito. Ele pode interceder ao Pai por nós. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, ele conhece a nossa estrutura, como Davi falou, e sabe que a gente é pó. E passou todas as situações que nós passamos. Então, nós temos um perfeito advogado. Nós temos um perfeito sumo sacerdote, né? E isso é uma coisa assim que a gente fica pensando assim, né? Caramba, Deus se fez homem para poder passar tudo aquilo que eu passo e pode me entender completamente cada pensamento, seja ele louco, seja ele às vezes, uma situação que eu esteja vivendo, ele sabe exatamente isso porque ele passou. Então, assim, eu fico pensando, puxa vida, o Senhor abriu mão disso e experimentou coisas, né? Experimentou toda a natureza humana, né? Me entende, me compreende, me ama
me salvou e trabalha na minha vida para que de fato eu seja aperfeiçoado de fé em fé, de glória em glória, até refletir a própria imagem dele. Agora olha também o nosso processo. Tudo que a gente passou também, né? E às vezes não deveria ser, mas é normal, né? Muitas situações ruins a gente reclama e tal, não deveria ser assim, não deveria ser assado, mas já passou quantas coisas a gente experimentou e que hoje a gente pode entender outras pessoas quando elas falam porque nós passamos, né? A gente teve no grupo um irmão agora que perdeu a sua filha, né? E o enterro foi hoje. Então assim, eu posso orar, eu posso abraçar ele, eu posso chorar, mas eu não consigo entender. Eu nunca perdi um filho, eu não sei o que é isso. Eu posso imaginar a dor. Agora, a outra irmã que perdeu um filho, o que ela diz quando ela abraça ele, quando ela fala com ele, ou às vezes sem precisar falar nada, né? É impressionante como é que é uma coisa assim que a gente não entende, né? Mas como é que Deus usa o sofrimento de uma pessoa para consolar a outra pessoa que está sofrendo. É isso que Paulo falou, né? Que ele, na verdade, com a medida de consolação que ele era consolado, ele consolava a outros, né? Então há muitas coisas que eu creio que Deus permite que a gente passe para que a gente possa entender outras pessoas, né? Se a gente nunca se sentiu sozinho, né? Como é que a gente vai entender uma pessoa que se sente sozinho, né? Se de repente eu nunca tive experiência, por exemplo, de ter uma depressão, alguma coisa, para mim pode ser uma bobeira. Eu nunca vou conseguir entender o que aquela pessoa está passando, mas se eu passar por aquele processo, se eu tiver atravessado aquele processo, eu vou entender exatamente o que aquele indivíduo está passando e vou ter a empatia e a compaixão necessária, né? Às vezes não é a boa palavra, a oratória, não é isso, né? É literalmente aquele dividir o fardo, aquele abraço, aquela oração que realmente você percebe que traz um consolo para aquela pessoa que naquele momento está passando uma grande aflição, uma grande tribulação, né? Então aqui, esse Pedro que está falando assim, Jesus Cristo te cura, Enéas, levanta e anda, é o Pedro que já chorou amargamente quando negou Jesus Cristo de Nazaré. É o Pedro que já passou por experiências, que já afundou quando saiu do barco, quase morreu afogado se o Senhor não tivesse tirado ele de lá, né? A gente conhece a história do Pedro, e essa história do Pedro, ela é importante sim, porque foi nesse processo que Deus foi desconstruindo ele e construindo o Pedro que ele queria, segundo a vontade dele, né? Então na nossa vida não é diferente. Como discípulos, muitas situações que nós passamos e que só nós, cada um pode saber o que passou, né? O Senhor estava desconstruindo por um lado e ao mesmo tempo construindo uma nova pessoa em nós, segundo Ele mesmo, segundo a vontade dEle, para que Ele possa usar esse indivíduo, essa pessoa, para a glória dEle. Então assim, chega momentos que a gente percebe aqui na Escritura que a pessoa, esse Pedro, foi o mesmo Pedro que vai falar o seguinte, ele estava lá, ele é um cara que pescava, né, tinha sociedade lá com João e Tiago, né, eles eram conhecidos, pelo menos naquela pequena região, vamos colocar assim, né, João era o cara de costurar a rede, Tiago já estava lá com ele, lançando a rede, aquela coisa toda. Quando eles largaram tudo e seguiram o Senhor, você vê que eles não tinham uma condição mais. E quando ele encontra aquele cara, o que ele fala antes da entrada lá da oração que a gente estudou? Ele vira pro cego que estava lá, né? E fala assim, olha, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Olha só. E aí, ele divide aquilo que ele tinha, que Cristo tinha dado a ele. O cara é curado. O cara dá um salto sobre os pés, né? Perdão, o cara era aleijado, né? O cara dá um salto lá sobre os pés e entra no templo e tem todo aquele primeiro grande milagre, aquela primeira situação. Mas olha que coisa importante. É como Deus tivesse depositado dentro dele um tesouro imperceptível. Quem olha não percebe, né? É como você chega assim, ó. Dá pra gente ver, né? Aqui tem água. Você olha assim, molha o dedo, puxa, tem água. Mas se você beber, não tem mais nada aqui. Aí você fala assim, mas onde é que está isso aqui? Está dentro de mim. Agora está dentro. Você pode ver isso dentro de mim? Não. Você só acredita porque você viu entrando. Isso fisicamente
né, é uma metáfora perfeita para a realidade espiritual que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Quando você se alimenta dele, que ele disse isso, quem por mim se alimenta, por mim viverá. Quando você se alimenta dele, quando você se alimenta da palavra dele, isso está entrando. Não dessa forma física como a água entrou, mas ela entra de fato. E essa água aqui, ela vai, na verdade, ela vai afetar o meu corpo, essa água. O meu corpo físico vai ser afetado, vai ajudar no rim, no filtro, né? Vai ajudar uma série de coisas na limpeza do intestino, muitas coisas que essa água vai começar a agir. E veja bem, eu tenho controle, eu estou falando assim, água, agora vai para o rim, água, agora você atua no intestino, água, eu tenho domínio sobre isso? Não. Qual é o meu único papel? Beber. Olha o que o Senhor falou, eu tenho domínio sobre essa obra, eu me transformo. Eu tiro a minha vaidade, eu tiro o ser cínico, eu mudo isso em mim, sou eu que transformo essas coisas? Não. O que eu preciso? Isso aqui é um copo. Copo você usa para beber água. Quando você lê isso aqui, quando esse copo está cheio de água, que aí sim é a vida do Senhor, como ele coloca, é o próprio Espírito Santo, quando você toma, e quando isso está entrando em você, o que acontece? Isso começa a produzir uma mudança que é fora do seu controle. Você não está controlando essa mudança. É Ele que está agindo em você, Ele que está agindo em mim. Ele está provocando essa mudança na nossa vida, a forma da gente pensar, uma coisa que de repente você era um grude com aquela situação, aquilo desvincula, aquilo perde um valor, né? Então às vezes é muito comum no início o cara achar que ele está se tornando um crente, que ele é um cara, que ele agora é um cara todo certo e tal. Na verdade ele não está entendendo que ele continua o mesmo miserável, eu continuo o mesmo miserável. Quem está produzindo essa mudança na minha e na tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. À medida que essa palavra, que é a própria verdade, vai entrando em nós. Então, foi exatamente o que o Senhor fez. O que o Senhor fez? Pegou meia dúzia de pescador, vamos ser sinceros, né? O que ele fez? Ele mudou a roupa que os caras vestiam. Ele disse assim, agora você não vai andar com isso, agora você não vai andar com aquilo, agora você vai fazer isso. Agora... O Senhor não fez isso. O que o Senhor fez? Colocou a palavra dele dentro deles. Todos os dias, dormindo, acordando, café da manhã, almoço, janta, ele chegava assim, pessoal, eu fico imaginando que é uma conjectura, não fere a essência do texto bíblico, eu fico imaginando assim, Pedro acordando e tal, e vamos pegar alguma coisa? Vamos, olha só, eu queria falar um negócio para vocês, estava vendo aquela árvore ali, paz, o reino de Deus, ele é semelhante àquela árvore ali. Aí surgiu um papo no café da manhã, não era uma coisa que a gente está dentro de um culto, é que a gente tem a mania de tentar espiritualizar as coisas dentro de um modelo, mas na verdade a vida do Senhor não está no momento só que a gente está aqui se reunindo, a vida do Senhor ela está em tudo. A vida do Senhor está até na brincadeira, no nosso futebol que a gente está jogando, no nosso lanche. Verdadeiramente, quando é uma vida genuína, que não está ligada a uma religião, ela se expressa em todos os momentos, jogando uma rede de pesca, como o Senhor fazia, sentando no barco, dividindo um pão, rasgando no meio. Ele fala assim, está vendo aquela ali? Ó, a menor de todas as hortaliças. Mas quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as árvores. Ele fala assim, assim é o reino de Deus. Quando você recebeu aquela sementinha, parece que aquilo não é nada. Parece que aquilo na sua vida, eu ouvi falar de Jesus e tal. Parece que não é nada. Só que aquilo vai crescendo, olha, veja bem de novo, sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Sem a gente perceber. E aquilo daqui a pouco vai tomando todo o nosso ser e toda a importância que envolve a nossa própria vida, né? Então assim, nesse momento aqui, eu acho que Pedro está experimentando, ele está sendo usado como um vaso, mas ele também está sofrendo um processo de transformação, né? E ele está vendo o próprio Senhor agora não mais em corpo físico, ele já estava ressurreto, né? Mas ele está percebendo a ação do Senhor, está vendo, cara, Jesus Cristo de Nazaré continua o mesmo. Assim, as pessoas vão precisar, infelizmente, é o que Jesus falou, vocês às vezes precisam ver para crer, né? Então assim, ele fez um milagre ali, né? O Senhor operou aquele milagre, mas olha o objetivo do milagre, né? Todos os que viviam em Lida e em Sarona viram e se converteram ao Senhor. Então, o milagre é para chamar a atenção daquilo que as pessoas não veem. É isso que é importante a gente guardar, porque muitas pessoas focam um milagre como um fim em si mesmo. Olha, o rapaz andou, ele estava aqui, agora ele andou, e fica tudo em cima do milagre. Mas você percebe que, biblicamente, essa não é a instrução. A instrução é a seguinte, Enéas não pode ver, não está conseguindo ver o Jesus Cristo ressurreto.
Ele não vê o Senhor, ele não sabe quem é o Senhor. Então, as pessoas em Lida vão ver o quê? O milagre é visível, mas o milagre é só para chamar a atenção, para que as pessoas possam ver quem fez esse milagre. Foi você, Pedro? Não. Você está me vendo, mas não fui eu. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Quem é esse Jesus? Aí ele começa a falar quem é esse Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado que nasceu num estábulo, num lugar simples, que foi um carpinteiro, né? Mas que, na verdade, como João deixou muito bem descrito, né, é a luz que, vindo ao mundo, ilumina o coração de todo homem. Aí ele vai começar, ele é o caminho, ele é a própria verdade, ele é a própria vida. Ao mesmo tempo que para chegar lá tem um caminho, mas o caminho é uma pessoa. Para você andar no caminho tem que ter luz, mas ele também é a própria luz. Então, assim, ele é o início, ele é o fim, né? Ele é o grande pastor, como você orou, mas ele também é o nosso advogado, né? Ele é a água viva que sacia a nossa sede verdadeiramente, mas ele também é o verdadeiro maná que alimenta a nossa alma. E aí Pedro começa a falar, ele é tudo em todos. Assim, você pode ganhar o mundo, você pode tentar conquistar todas as coisas que você se propôs, mas sem Cristo o homem vai continuar eternamente vazio, eternamente sem sentido, sem propósito, né? É como se tivesse um buraco dentro do ser humano, que aí só Jesus Cristo de Nazaré de fato pode preencher esse vazio, né? Aí onde o homem começa a sentir aquela verdadeira paz, aquele verdadeiro gozo, aquela verdadeira alegria, né? É como eu fico imaginando, tá? É apenas uma conjectura, eu fico imaginando, imagina uma criança que não conheceu o pai, às vezes a gente olha durante anos, depois de 15, 16 anos, a gente vê às vezes na televisão, né, 20 anos, olha, a gente conseguiu encontrar seu pai, e aí o que acontece? Aquela criança que agora já é uma jovem, todo nervoso e tudo, e de repente olha aquela pessoa, ó, ele é o seu pai, e aí às vezes mesmo sem nunca ter visto e tudo, né, se abraça, tem aquele momento todo e tudo. Imagina, ali a gente sabe que tem uma história, provavelmente o rapaz foi abandonado, tem uma série de coisas, mas imagina essa história agora olhando por um lado de um pai que não nos abandonou. Ou seja, imagina o ser humano andando a vida toda, e isso eu lembro de uma conversão de um amigo meu chamado João, que foi na beira de uma praia, estava numa laje inclusive, né, e um colega meu estava pregando o evangelho para ele, abriu e começou a pregar o evangelho para ele. Ele na hora se arrepiou e na hora o Espírito Santo convenceu que aquilo que estava sendo dito era verdade. Ele pulou da laje, desceu, entrou no mar e jogava a água para o alto assim, né, e falava assim, pai, eu sabia que isso existia, eu sabia, Deus, eu sabia que isso era real, e jogava aquela água para o alto, sabe, e aquela alegria de ter se conectado ao pai dele, que é o Criador, né? Que é aquele que nunca abandonou ele, porque a gente tem a sensação que está sozinho, mas essa sensação que está sozinho, ela não é real, ela é uma mentira, porque quando Israel pensou que estava sozinho, Deus falou assim para Israel, por mais que uma mãe abandone o seu filho, eu, Israel, jamais me esquecerei de ti, porque tenho tomado o teu nome na palma das minhas mãos. Então, assim, às vezes tem dois sentimentos, tem duas realidades. Tem a realidade e tem a realidade psíquica dentro da nossa cabeça. E às vezes a gente é convencido pelo inimigo que essa realidade da nossa cabeça é a verdade, mas não é. Então, às vezes a gente fala assim, eu estou sozinho, Deus me abandonou. Essa não é a realidade. Qual é a realidade? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que você orou. Se nós estamos aqui reunidos no nome dele, ele está aqui no nosso meio. A gente pode ver, a gente pode não ver, a gente pode sentir, a gente pode perceber que é algo que é diferente, que não é intelectual, que não é. A gente percebe realmente que existe uma atmosfera espiritual que realmente a gente percebe assim, existe alguém que está aqui conosco, né? E aí a gente vai amadurecendo e chega um ponto que a gente fala assim, a gente começa a conhecer, esse aqui que está conosco é Jesus Cristo de Nazaré, né? É o Filho de Deus ressurreto. Paulo experimentou isso. O próprio Senhor apareceu para ele, falou assim, levanta-te, que ainda importa que tu pregue pelo meu nome a muitas cidades, né? Então, há um momento sim que a nossa cabeça, ela cria uma outra realidade. Então, essa situação, você começa a dar razão para aquilo e ela entra pela emoção, e daqui a pouco essa emoção começa a levar a gente por um caminho que, calma aí, não é essa a realidade. Aí você tem que voltar para a realidade. Por isso, Davi falou o quê? A tua palavra
é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Ou seja, eu só não vou tropeçar, eu só não vou desviar se eu ficar o quê? Em cima da tua palavra. O que Deus falou para Josué? Medita na minha palavra de dia e de noite. Eu serei contigo como fui com Moisés. Né? Então, mais uma vez, parece só um livro escrito, e de fato é, mas que quando a gente lê esse livro na presença do Senhor, com o nosso coração contrito, aberto, como a tia falou, em querer aprender, em querer ser confortado, em querer ser orientado pelo Espírito Santo, Ele é fiel, e na verdade não é uma pessoa que ensina a gente, é Ele mesmo que ensina o nosso próprio coração. Às vezes a gente fala assim, né? É muito comum até no estudo as pessoas falam assim, porque eu lembro que o Rafael disse tal coisa. Com o tempo a gente percebe que não foi o Rafael Rodrigo que disse tal coisa. É que nós lemos a Escritura, o Espírito que estava em você é que falou aquilo que está sendo dito. Lembra o que você passou? Lembra o que você está passando? É Ele que está dentro de você que te ministra a respeito daquilo que está sendo lido. É Ele que pega e aplica uma verdade espiritual na tua vida e na minha vida. Por isso que a gente tem que incentivar, não que as pessoas dependam de um homem, não que as pessoas dependem de um líder no sentido de ficarem dependentes dela, não. Pelo contrário, o papel da liderança é incentivar as pessoas a estarem em Cristo, fincadas em Cristo, buscarem Cristo, conhecerem Cristo, receberem a orientação do próprio Cristo, crescerem em Cristo, a fim de que elas mesmas possam ser instrumentos para levar outras pessoas a Cristo, né? Então é um processo contrário. Em vez de um processo de dependência, existe naturalmente um processo inicial de aconselhamento, né? de oração, de cuidado daquela vida espiritual que está chegando, mas ela tem que ser incentivada, na verdade, a não ficar, o que eu faço agora? O que é melhor eu fazer? Eu faço isso ou faço aquilo? Uau, que ótima oportunidade para você ouvir Deus. Né? Uma pessoa com sabedoria falaria isso, que ótima oportunidade para você ouvir Deus. Eu não vou te dizer, por mais que pareça o que você tem que fazer. Imagina, você pode orar, e aí você vai buscar, e aí Deus de alguma forma vai falar no seu coração e você vai começar a aprender a ser direcionado diretamente por Ele. Olha que coisa maravilhosa, olha que grande oportunidade. Então você está incentivando os irmãos a crescerem no Senhor, está incentivando os irmãos a aprenderem a ouvir a voz do Espírito Santo, a serem ministrados diretamente pelo Espírito Santo. Então assim, agora a gente vai perceber aqui Pedro, né, nesse momento aqui, sendo de fato usado pelo Senhor e muitas pessoas dessa cidade crendo no Senhor. É óbvio que existe sim o ministério do mestre, do pastor, do evangelista, mas é muito importante que Paulo fala isso muito forte em Efésios, dizendo que para que isso? Para que isso? Não é para as pessoas serem manipuladas, não é para que as pessoas tenham um chefe, a ideia não é essa, é para que as pessoas possam ser aperfeiçoadas até a plena varonilidade de Cristo Jesus. É para que essas pessoas, na verdade, possam ser um instrumento de Deus, a fim de abençoar toda uma comunidade e que essas pessoas possam cada vez mais crescer no Senhor e se desenvolver no Senhor, né? Então assim, isso o próprio Senhor ensinou para eles. E agora Pedro está aqui caminhando, né? E está agora fazendo literalmente aquilo que o Senhor havia determinado para ele, né? Já com um outro coração, quebrado, um coração dependente, um coração que realmente, né, já entendeu a posição dele, que ele não é aquilo que ele imaginou que era, né, mas que Deus separou algo para ele que ele também não sabia. Essa é a grande questão, né? Às vezes a gente fica assim, meio se sentindo inapto, se sentindo inadequado, se sentindo eu não posso, eu não sou, eu nunca vou ser um bom cristão, eu não consigo isso, eu não largo aquilo, isso não é para a minha vida. Mas calma aí, quem me salvou? Jesus Cristo de Nazaré. Tessalônica capítulo 4. Mas quem me destinou à salvação? Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu sou ovelha de quem? Dele. Mas quem pagou a minha dívida? Ele. Mas quem perdoou o meu pecado? Ele. Mas quem me amou primeiro? Ele. Então tudo começa nele, é por meio dele e termina nele. Então é possível sim que Ele em nós realize essa obra, que Ele mude, que Ele liberte a gente dos nossos medos, que Ele desafogue a gente dos nossos desesperos, que Ele realmente nos livre das correntes da ansiedade, sabe? Ou das correntes da insegurança, que nós podemos encontrar nele, na pessoa dele, não na religião evangélica, não.
que a gente encontre na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré a segurança, a paz, o amor, né? O entender que somos, que Ele tem toda a paciência para com a nossa vida, que Ele nos ama, que Ele aguarda às vezes uma resposta da gente, né? Que Ele fica ali esperando como aquele pai do filho pródigo, o retorno, a posição, a reflexão. Então assim, eu olhando para esse aspecto, gente, não tem como a gente não achar e perceber que o nosso Deus, Ele é muito lindo. O caráter dele é lindo. A forma como Ele pensa é linda. A forma como Ele nos ama é lindo. É por isso que a gente amar o nosso próximo como Ele nos ama, na verdade é o resumo de todos os mandamentos. Se todos os mandamentos, se toda a lei possa se resumir a isso, foi o que o Senhor ensinou, ame o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Né? E depois Jesus aperfeiçoa isso, próximo da sua morte, dizendo: agora novo mandamento vos dou, não novo, mas que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí fechou. Qual é a regra mesmo, se a gente não pode falar regra, mas qual é a lei mesmo da nova aliança? É o amor. É o amor. Se você for pegar qualquer orientação bíblica, tem que ser o amor. Ah, o cara não come carne sacrificada ao ídolo. Por quê? Mas para não escandalizar o outro irmão. Amor. Né? Por que aquela pessoa que está assim tem que ser paciente com mais fraco? O amor. Quando você começa a olhar, você percebe que toda a orientação bíblica da nova aliança está respaldada no amor. E Paulo fala mais tarde isso na primeira carta aos Coríntios, quando diz: o amor não tem lei. Ele não tem lei. Ou seja, você, no sentido, você não ama até ou seja, e esse amor, entende, esse amor não está ligado a eu fazer o que eu quero para ser feliz. É um cuidado muito grande que as pessoas precisam ter hoje, né? É o amor que Ele nos amou. Então Ele nos amou como? Dando a vida dele por nós. Então como é que nós podemos amar o nosso irmão? Dessa mesma forma como a primeira carta de João fala, dando a nossa vida pelos irmãos. Então a nossa vida não significa a gente morrer, significa a gente dar o nosso tempo, significa a gente dar o nosso ouvido, significa a gente dar o nosso abraço, significa a gente dar o nosso ombro, significa a gente ouvir muitas vezes sem cortar a pessoa ou emitir alguma crítica, porque naquele momento que a pessoa precisa é apenas falar, né? Então, contra essas coisas não há lei, é nesse sentido, né? E o segundo milagre é um milagre que acontece também na vida de Tabita, né? Que também era conhecido como Dorcas. Era uma mulher que era muito caridosa, ela ajudava muitas pessoas daquela região, né? Principalmente viúvas, órfãos. Então assim, por isso que o texto narra muito bem que quando Pedro entra, todas aquelas mulheres comovidas começam a mostrar para ele: tá vendo? Ela fez isso aqui para mim, ela fez isso aqui para mim. Então assim, era uma pessoa que teve ali uma influência muito grande naquela cidade, né? Assim, de forma positiva, e agora todo mundo está sentindo, olha, coisa legal, né? Por um lado, até esta obra mesmo de Tabita, porque assim, a hora que ela parte, é como as pessoas sentem falta, né? A melhor forma da gente partir é assim, né? Quando as pessoas, puxa, sentem falta de fato da gente. E aí os discípulos que estavam lá sabem que Pedro estava numa cidade vizinha e mandam chamar ele até Jope, né? E aí a gente vê aqui uma situação muito... Eu fico pensando assim, esses aprendizados que Pedro passou eram situações muito conflitantes, né? Porque é ótimo, muito bom quando o Senhor nos alcança com uma cura, com alguma coisa, mas aqui a gente está vendo um aspecto como discípulo, Ele está nos usando para ajudar alguém, para socorrer alguém. Imagina alguém de repente puxar você pelo braço, Rodrigão, e falar assim: pô, entra nesse quarto, pô, te trouxe aqui que essa pessoa está morta para você orar. E aí? Não é não? Sinistro, né? Não é não, Rafa? Puxa você, Rafa, fala assim: ó, aí, cara, você é cristão, morreu aqui, né? Esperando alguma coisa. Assim, é muito interessante a postura de Pedro, né? É aquilo que ele aprendeu com Jesus. Não é exibicionista, não se sente no dever de fazer alguma coisa que não tem capacidade, não precisa provar nada para ninguém, porque aprendeu a negar a si mesmo, e negar a si mesmo é deixar de se autoafirmar, é diminuir para que Cristo possa crescer. Então ele fala assim: tira todo mundo do quarto,
E ele tira todo mundo do quarto. Ele faz exatamente o que Jesus falou. Em secreto no quarto, ele se ajoelha e ele ora. Olha que coisa interessante. Ele mostra o quê? A dependência. Né? Depois ele chega assim, não, agora todo mundo, vamos cá que eu vou orar. Não. É uma coisa interessante, né? E é uma coisa que está muito discrepante nos dias atuais. É esse cuidado que a gente tem que ler e não o que a gente pode ver, mas a gente tem que ir para a Escritura e ver, mas como é que é? Como é que é o princípio? Como é que Deus faz? Como é que Ele opera? Está escrito, que aí é Ele que está falando, está aqui escrito. Né? Então ele diz que ele diz assim, ó, Pedro foi com eles e quando chegou foi levado ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos que tinham feito. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levanta-se. E aí ela levantou. E aí ele pegou ela, levou ela até as pessoas e falou assim, olha aí, Jesus Cristo de Nazaré curou ela, levantou ela. Né? E aí o nome do Senhor Jesus é exaltado. Né? Aqui é o grande perigo para todo discípulo. Porque diante de situações que vão ficando cada vez mais ousadas, nós corremos o risco o quê? De acabar recebendo uma glória ou recebendo um reconhecimento que de fato não é nosso. Foi o medo do cara entrando no carro e não tem nada a ver com isso, porque provavelmente ele já experimentou o contrário. Né? No nosso dia, como eu fosse um cara muito preguiçoso, entendeu? E o Rodrigão passou aqui o sábado inteiro, desde 8 horas da manhã, limpando, encerando, pintando tudo, e quando ele foi ali atrás no banheiro, chegou o pastor Leandro, e eu virei, pastor, gostou, né, a moral aí que eu dei, entendeu? E simplesmente recebesse alguma coisa no lugar dele, quando o Rodrigão viesse ali fora, escutasse, ele falou, pô, Rafael mandou, hein, cara, muito legal, hein, tal, e ele ouvindo, tá? Só que ele tá ali atrás, hein? Pô, cara, legal, hein, pô, tu deve ter ralado muito. Pô, cara, ralei muito e tal, não sei o que, e ele ouvindo, como é que você acha que ele vai se sentir? Diz aí pra mim. Bem mal. Ele vai se sentir bem mal, não é? É assim que Deus se sente quando a gente imputa que a gente fez alguma coisa, mas na verdade foi Ele. Não, que eu fui lá, eu orei, e aí depois que eu orei, né, eu fiz um jejum, depois que eu fiz isso, a pessoa levantou, né, mas quem operou? Quem fez o milagre? Quem foi dentro daquela pessoa? Quem consolou o coração? Quem fez todas as coisas? Foi Ele. Não diz eternamente, a Ele a glória, amém? Então assim, aí é o cuidado agora que o discípulo bem instruído aqui está tendo, de direcionar realmente a glória a quem é devida. Cara, não foi no meu nome que isso aconteceu. Isso aqui não fui eu que disse, foi Jesus que disse. Quem operou esse milagre foi Jesus, foi no nome de Jesus Cristo de Nazaré que isso aconteceu. Né? Quando você for contar, né, e provavelmente aqui não está escrito, né, mas olha, quando você for contar, você não conta o testemunho que o pastor Rafael ou o pastor Rodrigo orou por você e você foi curada. Conta que você teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré e Ele te alcançou e te curou. A graça dele veio sobre você e superabundou. Atribui a Ele, né? E nem eu tenho esse direito de falar assim, não, porque eu orei e o Rodrigo foi curado. Mas testemunho nem é meu, testemunho é dele, foi ele que foi curado. Como é que eu vou contar uma coisa que estou... Então assim, isso é uma coisa que está... Que pode nos rodear, que pode nos cercar. E como discípulo, a gente também depende mesmo. A gente depende do Senhor para que todos os dias, como Davi falou isso. Davi, mesmo sendo rei, Salmo 19, ele ora, Senhor, livra-me da soberba da vida, então serei livre de tão grande transgressão. Ensinarei o teu caminho aos ímpios e eles confiarão em ti. Se converterão em ti. Então, mesmo o cara sendo uma pessoa do louvor, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo ele tendo saído de trás das malhadas, mesmo ele tendo derrubado o Golias, mesmo ele tendo derrubado isso, na verdade não é nada dessas coisas que podem derrubar. Quem pode derrubar o Davi é o próprio Davi. Ele aprendeu isso. É o próprio coração quando ele conta os exércitos, quando ele mede a força dele, né? Então assim, o nosso pior inimigo, no fim de tudo, é a gente mesmo.
Porque quem vai decidir acreditar na realidade ou nessa realidade da minha cabeça? Quem vai decidir acreditar que eu não estou sozinho porque Ele está sempre comigo e que Ele não se esquece de mim, ou eu vou ficar me lamuriando que eu estou abandonado, que eu estou isso, que não sei o quê, e que ninguém cuida de mim? Sou eu que vou escolher o que eu vou pensar. Sou eu que vou escolher o que eu vou guardar. Então, quem é o meu pior inimigo? Não é alguém que faz alguma coisa contra mim. Sou eu mesmo. Então, sabendo que eu sou o pior inimigo, é aquilo que Paulo fala, miserável homem que sou. A gente começa no Senhor a lutar o quê? Exatamente contra esses tipos de pensamento. Se esse pensamento entra e eu começo a pensar, como a água que entrou aqui e fez esse efeito positivo no meu corpo, esse pensamento vai entrar e daqui a pouco eu estou falando o quê? Realmente eu estou sozinho, não sei o que, eu estou amargurado, aí não sei o que, se eu estou amargurado eu já fico rabugento, se eu estou rabugento eu já começo a ferir pessoas, eu já começo... Mas isso é um efeito, mas efeito de quê? Por que eu estou assim? Por causa daquilo que eu comi. Comi como? No pensamento. Então, quando esses pensamentos vêm, por isso que existe uma coisa chamada capacete da salvação. Já parou para pensar nisso? A Escritura diz lá em Efésios 6, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinturão da verdade e sandálias do Evangelho da paz. É uma armadura. Só que é uma armadura espiritual. O cara fala assim, não, mas isso é só uma comparação. Não, amigo. É uma armadura mesmo. Ela existe, ela é real, só que ela é espiritual. O que é o capacete da salvação? Ele promete o quê? Quem ele protege? A mente. E por que ele protege a mente? Por causa das setas malignas do inimigo. Por causa das setas malignas de Satanás. Ele lança pensamentos na nossa cabeça para a gente começar a pensar. E aquilo daqui a pouco toma a nossa mente está como? Então o capacete da salvação. Não, calma aí. Deus me amou. Ele entregou a vida dele por mim. Ele me ama. Se por acaso eu estou passando esse processo, certamente aquilo que Paulo falou, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu querer e a sua vontade. Então você começa a ler a palavra, você começa a falar aquilo para você mesmo. Fala assim, não, olha Davi falando, por que estás abatido a minha alma? Ele conversando com ele mesmo. Eu ainda o louvarei, espera no Senhor. Ele está falando com ele mesmo, tia. Parece até uma loucura, né? Mas ele está falando com ele mesmo. Davi no Salmo está falando com ele mesmo. Não, por que você está pensando assim? Não pode pensar, não é verdade. Não é verdade. Deus não me abandonou. Deus não me deixou sozinho. Deus continua presente. Ele me falou o quê? Ele me falou que se eu passar pelo fogo, Ele vai passar comigo e eu não vou me queimar. Se eu passar pelas muitas águas, Ele vai passar comigo e eu não vou me afogar. Deus não me falou que eu não vou passar pelo fogo e não vou passar pelas muitas águas. Deus não me falou que eu não vou passar no vale da sombra da morte. Isso é uma realidade aonde? Daqui. A realidade é o que Ele falou. Você vai passar, Rafa. Você vai passar, Rodrigão. Você vai passar, Rafa. Você vai passar, meu irmão. Só que Ele vai estar conosco. Olha que interessante que você lembrou. Por que ele não tem medo? Porque tu, companhia, certeza da presença diária dele todos os dias. Então ele não diz que ele não vai passar. Ele diz que se passar, na verdade ele não vai ter medo. Por quê? Por causa da presença do Senhor. Irmãos, o que traz essa segurança, o que traz essa paz, essa alegria, não só da gente estar junto aqui, que é muito bom a gente estar aqui segunda-feira lendo a palavra do Senhor, refletindo, mas assim, a gente está sozinho também, a gente está no trabalho, a gente está com a família, a gente está em outros aspectos quando sai daqui, é a certeza de que Ele está conosco. É essa paternidade que vai se tornando cada vez mais real. Pensa que uma criança que tem 2 meses de idade não sabe que o pai dela está lá. Pensa que uma criança no feto, lembra quando Maria encontrou com Isabel e João Batista no ventre de Isabel ficou cheio do Espírito Santo e estremeceu por causa que reconheceu que dentro do ventre de Maria estava chegando o Senhor dele. Ele era um feto ainda e ele já se estremeceu cheio do Espírito Santo. Então assim, olha que coisa. Mas se você pensar assim, um feto tem realidade de que a mãe dele está alimentando ele? De que a mãe dele está em volta dele, de que a mãe dele está protegendo ele? Não tem. Mas isso é verdade? É. Então às vezes a pessoa olha e fala assim, cara, eu estou sozinha no mundo, não tem nada, só eu e tal. Ela não está percebendo, mas calma aí. Deus está ali, tia. Está presente. Deus está buscando sempre oportunidades para se manifestar àquela pessoa. Como você não está. Você só está vivo porque eu
Estou te dando essa condição de você estar vivo. Você só existe porque eu permiti que você existisse por graça, por amor e para a glória e louvor do meu nome. Então, assim, o lindo é você perceber o homem, o ser humano, entendendo que ele não está sozinho. Que de fato ele tem um pai. E por mais que ele tenha um pai terreno, uma hora ele fala assim, a Bíblia ensina isso, né? Uma hora até o pai terreno ele olha, respeita, ama, cuida, mas ele fala assim, esse pai é só uma representação do meu verdadeiro pai. Porque olha que coisa interessante que a Escritura mostra. Esse pai me deu esse nome, porque ele tinha autoridade sobre mim. Mas Apocalipse diz que nós vamos ter um novo nome. Quem deu esse novo nome? O nosso Pai Celestial. Por quê? Tem autoridade sobre nós. Ele é nosso pai? Sim, nós não nascemos de novo. Não segundo a vontade do varão, mas segundo a vontade de Deus. Evangelho de João. Então, a gente começa a compreender agora que a gente tem uma nova vida em Cristo. E essa vida é uma realidade. Essa vida, ela é real. E cada vez mais, não é que a gente não vai receber a pancada da vida do mar, é que cada vez mais ela vai fazer pouca diferença. Ela não vai nos abalar como nos abalava, né? Os sentimentos vão deixar de vir sobre a gente? Não, mas eles não vão mais provocar o medo que nós sentíamos. Sabe aquele medo que às vezes está enraizado dentro da gente? O medo de não dar certo, o medo de não conseguir, o medo das coisas não irem para frente, o medo de tudo ser maior do que eu simplesmente ser engolido. O que a Escritura ensina? Que o amor perfeito lança fora todo medo. Então, à medida que nós vamos reconhecendo esse amor que Ele tem pela gente, o quanto Ele sofreu naquela cruz no nosso lugar, e quando a gente vai pensando na nossa vida, até antes de conhecer a Ele, e vendo que mesmo quando eu não conhecia Ele, Ele já cuidava de mim, já zelava por mim, já preparava o meu caminho para que um dia eu pudesse encontrar com Ele, para que um dia eu pudesse vê-lo de fato, né? Puxa vida, quem pode me amar como Ele? Quem pode me entender como Ele? É isso que os profetas falavam. Ó Israel, eu não entendo, porque quem é como o nosso Deus? Quem é Deus senão o Senhor? E quem é Senhor senão o nosso Deus? Os profetas falavam isso para Israel. Cara, não tem quem a gente comparar. Vocês já ouvido algum já ouviu, olhos algum viu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, Isaías falou. Como é que você pode largar esse Deus só porque você não vê, para ficar atrás de um ídolo que você vê, mas que tem boca e não fala, que tem ouvido e não ouve? Essa era a crise deles. Eles preferiam ficar em cima daquilo que eles viam, porque eles não conseguiam ver Deus. Essa é a proposta sempre, desde a antiga aliança. Nós caminhamos por fé. É claro que no início e até hoje, às vezes a gente não confia mais naquilo que a gente vê. Quando chega uma notícia, às vezes a gente não confia mais naquilo que a gente está vendo do que naquilo que a gente sabe que é a realidade, que Deus está guardando a gente e que no final tudo vai dar certo segundo a vontade dele, não a minha. Às vezes também a gente sofre esse mesmo conflito como Israel sofria. Às vezes quando você é pego assim, numa situação muito rápida no dia, às vezes a gente prefere rapidamente focar naquilo que a gente está vendo. Mas na verdade a proposta é: o meu justo andará pela fé. Que nós andamos por aquilo que nós não vemos. Ninguém que está aqui nesse salão viu a Jesus Cristo de Nazaré. Mas todos que estão aqui foram convencidos pelo próprio Espírito de Deus que Ele é real, que Ele é verdadeiro. Ele não é um mito, Ele não é uma história, Ele não é um filósofo, Ele não é um psicólogo, Ele não é algo que a gente criou da nossa cabeça. Ele de fato é o Filho de Deus que morreu naquela cruz e que ressuscitou. O único que foi capaz de vencer a morte no terceiro dia. E nós cremos nisso porque foi nos dada essa graça de crer nisso. E viver por meio dessa graça. Então olha só, essa obra toda foi Ele que fez. Foi Ele que disse na cruz: está consumado. Foi a gente. Ele fez essa obra. Agora olha a nossa parte, né? Que é essa parte que Pedro está experimentando.
essa parte do que a gente estava falando da água. Eu tomei aqui um pouquinho de água, mas amanhã eu não vou ter que tomar de novo? E depois de amanhã eu não vou ter que tomar de novo? Toda vez que eu colocar essa água, ela vai gerar um efeito no meu corpo. Toda vez que eu comer e beber, toda vez que eu chegar cada um lá no seu quarto, a gente comer e beber, às vezes um pequeno versículo, orar, Senhor, me orienta. Uma coisa impressionante, às vezes você vai ler uma coisa que você acha que não tem nada a ver, quando chega lá no final do seu dia, e você para pensar. Ontem foi isso, o irmão falou assim, que isso, Rafael? A gente estava discutindo de manhã uma coisa, tia, que não tinha nada a ver, tipo assim, nada, sabe? Nada discutindo, ele falou assim, não, mas eu acho isso, eu falando, né, não, mas eu penso assim, mas legal, na boa, assim, se respeitando, sabe? Tal, não sei o que, daqui a pouco, tá bom e tal, aí deu meia hora, vai começar o culto, aquela história nossa que vai começar o culto, porque a gente é muito formal, né? Então vai começar o culto, como o culto não tivesse conversado, como o Senhor não estivesse ouvindo aquilo que a gente estava discutindo, como ele não fosse presente ali naquela nossa discussão. E aí de repente chegou uma irmã e tal, entrou e tal, o pessoal do louvor acabou, irmã, antes de dar a palavra, posso dar um testemunho? Crê, Rodrigão? Tudo aquilo que ela falou era a resposta que a gente estava discutindo? Só que você acha que a gente viu na hora? Não. Depois entrou com a palavra, a gente, a palavra foi uma benção, né? Tal, é a nossa religiosidade. A gente ficar preso a coisas que não tem que ficar preso. Quando chegou de tarde, eu falei assim, cara, que meleca. Cara, o testemunho daquela irmã era... Aí eu comecei a ficar assim, eu fui pegar o telefone para falar com o irmão. Aí comecei a digitar para ele, cara, olha a fidelidade de Deus. Ele ouviu o que a gente estava conversando. Aquela irmã chegou do nada, sentou lá e contou um testemunho que parecia sem pé, sem cabeça. E era tudo a resposta que a gente estava discutindo. Nesse aspecto você está correto. Nesse outro aspecto eu também estou correto, só que a gente estava vendo de uma forma que era incompleta. E mais do que qualquer coisa, olha a fidelidade de Deus. Ele não deixa nada sem resposta. Ele não deixa uma inquietude sem consolo. Ele não deixa nada que parece que foi vácuo no dia, que no final às vezes a gente não se liga, às vezes a gente não conecta. Às vezes a gente... Caramba, o dia até aquele momento foi pedra, que de repente eu recebi a ligação daquele irmão, encontrei aquela pessoa, falou, cara, a coisa mudou, e você vai parando e você fala assim, pô, cara, foi o Senhor que me socorreu naquela situação. Foi aquela palavra que chegou naquele momento que me segurou naquele momento, porque você vai ligando, você vai vendo, assim, e é interessante que a gente percebe isso na vida dos discípulos aqui também. A própria Maria Madalena, quando foi, falou o quê? Achou que Jesus era um jardineiro. Me diz onde você botou o corpo dele. E muitos outros discípulos, como o próprio de Emaú, não reconheceram o Senhor. Então, às vezes o Senhor, às vezes não, às vezes o Senhor está no nosso dia, tio. Através de uma situação, usando uma pessoa, e é o próprio Senhor usando a pessoa, só que a gente não percebe naquela hora. A gente não reconhece que foi a misericórdia dele, a graça dele, e o amor dele que estava tentando nos orientar por meio de uma pessoa, alguma circunstância. E a coisa mais bonita é que um certo momento, como Emaú, lá quando eles foram deitar de noite, né? Quando a gente vai deitar, quando a gente vai botar a cabeça no travesseiro, quando a gente vai tomar um banho, quando a gente vai pegar um biscoito, quando a gente vai tomar um café, alguma coisa, e a gente para, e a gente medita, a gente não tem outra conclusão a não ser falar, Deus é fiel. Foi isso que o salmista falou, reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Né? Aí a gente fecha o capítulo 9 de Atos, né? E com toda essa riqueza aqui da vida de Pedro, da vida dos irmãos, da vida de Tabita, da vida de Enéas, né? Não focando apenas nas situações da cura, da ressurreição, mas refletindo assim na fidelidade de Deus, no cuidado de Deus, no socorro do Senhor, sabe, como Ele é presente. Quanto mais isso for se tornando uma realidade dentro da gente, mais a gente vai sendo livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que a verdade é quem? É uma pessoa, não é uma página escrita. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quanto mais uma pessoa vai conhecendo a Cristo, mais ela vai sendo livre. E é isso que a gente está vendo agora na vida de Pedro. Quanto mais uma pessoa vai conhecendo a Cristo, mais ela vai mergulhando numa paz profunda. Quanto mais uma pessoa vai conhecendo a Cristo, não uma religião, não um conjunto de regras que ela tem que guardar,
Não, quanto mais ela vai conhecendo a pessoa que amou ela e deu a vida naquela cruz por ela. Quanto mais ela medita nesse amor, Paulo falou assim, que a gente deve buscar conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade desse amor até ser tomado de toda a plenitude dele. Falou isso para os irmãos que estavam em Éfeso. Então, não é que a gente tem que ser rato de culto, não é que a gente tem que estar toda hora, não é isso. Mas é que ele deve se tornar o nosso foco, né? Ele deve se tornar o nosso ponto de atenção, né? A gente deve buscar conhecer ele, a gente deve buscar perceber essa amizade dele por nós, né? O que isso tem hoje para mim? Eu conheci uma senhora que era muito simples, mas só para fechar, ela tinha uma coisa que me encantou muito, o testemunho dela, que é dessa simplicidade que a gente começou até a falar, né? Que a gente estava dando exemplo do filme. Ela tinha um problema de saúde e era uma pessoa muito simples, não tinha plano, não tinha nada. Você sabe como é que é o sistema de saúde nosso, né? E tudo. E eu lembro de uma vez um irmão entrando na casa dela e ela estava com problema de coração e Deus usou aquele rapaz falando para ela: eu sou o teu cardiologista, né? E ela falava assim: quando acordo, Rafael, que eu vou preparar minha comidinha e tal, muito simples no fogão, eu converso com o Senhor e Ele fala comigo o que eu tenho que botar, sabe, o tomate, eu não posso comer isso, Ele vai falando comigo e eu vou preparando a minha comidinha e aí eu vou comendo. Aí você fica percebendo que o nosso Deus é um Deus tão detalhista que Ele não só se preocupou em inventar a batata, a inventar o tomate, a inventar o pepino, mas Ele é um Deus tão presente que Ele não só inventa, Ele quer estar junto, Ele quer ter comunhão, Ele quer participar. Ele queria ir no jardim conversar com Adão e Eva, Ele queria estar no meio do povo, Rafa, quando eles estavam no deserto. Ele é um Deus pessoal e amoroso. Então Ele fazia questão de falar com ela: hoje você vai comer isso, 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 não põe muita sal. E ela sentia no coração dela e ela fazia aquela comidinha e ela comia. Ela fala assim: Ele é o meu médico. E naquela simplicidade eu falava assim: cara, que pureza de fé dessa senhora de 60 e poucos, 70 anos, né? Mas que realidade de vida, porque o Deus dela não é um Deus de um evangélico, não é uma coisa da cabeça, não é um gênio da lâmpada que você esfrega 3 vezes por causa de alguma coisa que você fez e ele tem que fazer o que você manda, e você determina e aí ele tem que fazer aquilo que você quer. Não, Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele ama, Ele também corrige, Ele socorre, mas Ele também disciplina, como todo pai faz com seu filho que ama. Orienta, direciona, né, encoraja, fala: tô aqui, vai lá, pedala aí, pedala aí, não vai virar não. Quantas vezes na nossa vida é assim que Deus faz? Vai lá, mas eu não sei se eu faço isso e tal. Vai lá, rapaz, vai lá, eu tô aqui contigo, vai lá. Não assim como eu estou falando, mas se você refletir, você para e fala assim: cara, Deus mesmo, né? Deus colocou aquele rapaz lá no meu trabalho, Deus colocou aquela situação, Deus colocou aquela pessoa no meu caminho, né? E a gente às vezes olha para a pessoa, mas na verdade era Deus através daquela pessoa, né? Falando aí, ó, vai lá agora, vai lá, ó, sem a rodinha agora, sem a rodinha, hein? E empurra e você tá pedalando, né? Quantas coisas uma criança aprendeu com o pai nem sabe que aprendeu. E aí só quando ela chega à maioridade, ela bota a mão na cabeça e fala assim: caraca, maluco, meu pai me ensinou a andar de bicicleta, meu pai me ensinou a atravessar o trânsito, meu pai me ensinou a dirigir, meu pai me ensinou a tomar banho, meu pai me ensinou a comer, meu pai me ensinou a arrumar a cama, meu pai me ensinou a jogar futebol, meu pai começou... Às vezes quando ela está ensinando o filho dela, que ela começa a perceber, cara, mas ainda que às vezes não foi a figura do pai, pode ser um tio, alguma coisa, um irmão mais velho, mas assim, existe alguém que ensinou, e isso é real na nossa vida espiritual. Agora a gente que é adulto, a gente pode olhar e quantas coisas, irmãos. Se a gente não for muito cabeça dura, eu sou um pouco cabeça dura às vezes não, muitas vezes eu sou cabeça dura, mas assim, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, fala assim: puxa vida, e aí? Como é que é isso, Senhor? Eu já tinha atropelado, mas me ajuda aí, me ajuda. Eu não quero, não é que a gente transfere a responsabilidade, Deus não quer isso, né? Deus não quer que a gente fique com medo. É uma coisa muito interessante que Ele faz. Ele não tira a água e tira o fogo, Ele passa com a gente. Por quê? Porque Ele quer filhos maduros. Então Ele fala assim: não vem aqui orar choramingar, vem aqui orar para eu te dar força para você ir lá enfrentar aquilo, cara a cara. Não vem se esconder atrás de uma religião,
Vem me buscar, vem me ouvir, como diz o livro de Provérbios. Vem buscar sabedoria, vem buscar graça, vem buscar força. Eu vou estar contigo, mas vai lá e enfrenta aquela situação. Amadurece, cresce, né? Aprende com os erros, né? Permita que eu possa fazer isso em você e através de você, para que você possa não só ser exemplo de coisas que você acertou, e ser exemplo de coisas que você também até errou, né? Mas não se esconda, viva, vá, arrisque, pedala a bicicleta, conta comigo, eu sou teu pai, vou estar aqui. Caiu, vem aqui. O que a criança faz quando ela cai? Ela volta no pai, fica chorando e tal. Mas se ela não voltar de novo, Rodrigão, ir para a bicicleta, se ela falar assim, eu nunca mais vou andar de bicicleta, vai boa. O que o pai vai fazer? Você acha que um pai são vai deixar acontecer isso? Na hora vai falar o quê? Volta, né, Rafa? Volta lá na hora. Vai querer tirar aquele medo ali na hora. E Deus às vezes faz isso com a gente. Que isso, cara? Tu fez a prova, não passou, já está assim? Já está achando só porque tu fez a prova? Aí você não passou, já está se sentindo assim? Não, rapaz. Volta lá e faz a prova de novo. Na segunda vez que tu fizer a prova, eu vou ser contigo. Não desiste. Por quê? Só porque você fez a primeira e você tomou aquele baque e aí não foi a coisa? E agora, não, volta lá, estuda de novo, pega, abre o caderno, faz de novo, você vai conseguir, eu vou ser com você. Eu vou ser contigo. Né? E às vezes a gente acha que essas coisas é pai, é mãe, é não sei o que, falando, não é. Não é. É só abrir o olho que você vai ver, espiritual, que quem está falando ali contigo o tempo todo é Deus. Às vezes usando a boca de um pai, de uma mãe, de um avô, de um irmão mais velho. Assim como também o inimigo usa a boca de algumas pessoas que não estão vigilantes para tentar fazer o quê? Dar aquela água podre para a gente beber. Não faz não, cara. Isso aí tu tá sozinho mesmo, parceiro. Isso aí, entendeu? Aí você, opa, essa água não. Isso aqui eu não, né? Quantas pessoas entraram no tráfico? Quantas pessoas entraram em muitos caminhos porque acharam que estavam pensando, mas na verdade aquele pensamento que vinha e a pessoa aceitava isso mesmo, e aí seguia aquele caminho. A gente sabe que é uma situação muito complexa, existem muitos outros fatores, mas não deixa de ser uma reflexão importante. Aí tem outras situações de responsabilidade de pais e mães, mas assim, que o Senhor nos ajude nesse processo, sabe? Que a gente não tenha medo dos fracassos que a gente já teve na vida, sabe? Mas que a gente possa realmente perceber nele que fracasso para Deus é nada, porque ele venceu o diabo morrendo numa cruz. Então ele pode pegar o que a gente chama de fracasso e escrever uma linda história através da nossa vida. Ele pode pegar o não dá e falar haja, e aí acabou, acontece, né? Então assim, o nosso Deus realmente é muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso. Acho que foi como Deus levou o Rodrigão a orar, que flua da gente gratidão, reconhecimento de gratidão, porque apesar de tudo chegar onde chegou, tem muita coisa de Deus para a gente apreciar, tem muita coisa de Deus que a gente, né? Agora eu prometo que é só para fechar mesmo, mas é que sábado foi aniversário da minha filha e a gente ficou lá, fez uma festinha rápida, só a família e tal, de 4 às 8, eu já estava bem cansado, aí deu 9, aí as pessoas foram embora, minha filha não dormia, deu 10, deu 11, eu falei, pelo amor de Deus, tem 4 anos, mas ela ficou, sabe, criança, tem um bolo, o negócio fica maravilhada, e aí os coleguinhas trouxeram o presente e tal, e eu com sono, e ela, papai, agora eu vou abrir esse presente, aí abriu, ficava aqui, agora eu vou abrir o outro presente. Eu falei, meu Deus, quando é que você vai dormir, né? Aquela coisa bem simples, né? No dia seguinte, quando eu acordei, Deus fez eu meditar naquilo, né? E aí eu peguei o texto de 1ª Carta aos Tessalonicenses e Paulo estava falando assim, não durmamos como os demais, mas sejamos sóbrios, somos filhos da luz. Eu fiquei pensando naquela hora, uma pessoa só dorme porque está cansada. Fisicamente é assim e é bom, né? O sono do justo. Mas uma pessoa espiritualmente, ela só dorme quando ela está esgotada espiritualmente.
Quando uma pessoa tem esperança, como minha filha, que cada hora queria abrir um presente, não queria dormir. Ela também estava cansada. Mas ela queria mais. Ela queria abrir outro presente. Ela falou assim, se você fosse igual a ela, Rafael, você falasse assim, hoje eu quero mais do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero conhecer o que eu não conheço. Hoje eu quero saber se o Senhor falou aquele negócio daquela mulher. Como é que o Senhor fala isso? Como é que o Senhor pensa? E mais, e mais, e mais, e mais. Paulo falou, quando você se renova nessa esperança, você não se cansa. Foi isso que o profeta Isaías disse, que aqueles que confiam no Senhor são como águias. Os jovens correrão e se cansarão, mas esses não. Renovarão as suas forças. Então, às vezes, a gente fica esgotado. E quando a gente fica esgotado, a gente fica cansado. E quando a gente fica cansado, a gente dorme espiritualmente. E quando a gente dorme espiritualmente, qual é a diferença de você morrer? É que quando você morre, acabou. Fisicamente, né? Mas quando você dorme, você não ouve, você não vê, você não sente cheiro, você não sente paladar, você não toca, se tiver um sono profundo, né? Mas o seu sistema respiratório está funcionando. O seu batimento cardíaco está funcionando. Você manda ele funcionar? Você fala assim, agora respira. Agora vai lá, agora baixa o coração. Não. O básico está funcionando, varão. Quando a gente dorme espiritualmente, sabe o que acontece? O nosso homem interior lá, o basicão, está lá. Está lá. Só que se a gente está dormindo, Deus está falando com a gente não ouve. Deus está falando assim, cuidado, Rafael. A ponta da pedra vai tropeçar, eu não ouço. Eu não vejo, eu estou dormindo. Por isso que Paulo está falando com os irmãos de lá, desperta, acorda. E olha, quando você acorda, tudo funciona. Tu está lá, ó. Quando você acorda, é uma coisa linda, né? Se tu parar para pensar nas coisas mínimas da vida, é lindo. Você está lá, tudo desligado, só isso funcionando. Quando você acorda, naquele momento, acorda aí, e agora? Você vê, você ouve, você toca, se você botar a coisa na boca, você sente sabor, tudo voltou na hora. Então, você está acordado espiritualmente, você está sensível espiritualmente, não existe coisa melhor, é a própria vida mesmo. Você está vendo o quê? A mão de Deus trabalhando na sua vida. Você está ouvindo a voz do Senhor te consolando. Você está sentindo a presença dEle. Você está degustando o bom alimento. Você está vivo, eu estou vivo no Senhor, né? Só que às vezes a correria do dia a dia, as muitas coisas, as fadigas, acabam às vezes levando a gente à exaustão. E quando a gente chega a essa exaustão, a gente acaba dormindo de cansaço. Então que o Senhor nos ajude realmente a gente estar acordado, né? Acho que essa é a grande questão, né? A gente está acordado e disperso, entendendo aqui, ó, como Pedro agora nessa nova vida que ele estava tendo, né? Amém? Vamos, senão vai passar o horário.